Olá concurseira, meu nome é Luiz Winkler, sou advogada no escritório Safra Araújo e no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal para provimento ao cargo de escrivão. O concurso da PCDF vem sendo acometido por diversas polêmicas desde a sua primeira suspensão à véspera da prova objetiva devido à pandemia causada pelo vírus Covid-19. Recentemente, em 22 de janeiro deste ano, foi realizado o procedimento de heteroidentificação e o resultado foi publicado em 7 de fevereiro. E como já era de se esperar, vários candidatos foram prejudicados injustamente pela comissão de verificação. Lembrando que o prazo para recurso começou no dia 8 de fevereiro e vai até o dia 14 de fevereiro, então fiquem ligados e não aceitem injustiças. Sabemos o quão difícil foi chegar até aqui. Bom, vamos lá. Vou explicar um pouquinho sobre como funciona o procedimento de heteroidentificação e o que as leis que embasam o edital trazem sobre o tema. De início, vale lembrar que o edital previu a observância da Lei nº 12.990 de 2014, a qual assegura a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos aos candidatos negros. E esta mesma lei diz que poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato de inscrição do concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE. Além dessa lei, o edital trouxe a observância da Portaria Normativa número 4 de 2018, que coloca como principal objetivo desta fase a garantia de padronização e de igualdade de tratamento aos candidatos submetidos ao procedimento de heteroidentificação promovido no mesmo concurso público. Ou seja, no momento da inscrição, o candidato poderá se autodeclarar como preto ou pardo e, após ser classificado, será submetido a uma entrevista individual perante a Comissão de Heteroidentificação, a qual utilizará apenas o critério fenotípico para analisar e decidir se o candidato faz jus ou não às cotas raciais. Mas o que é esse critério fenotípico utilizado pela banca? E aqui eu abro um parênteses para a gente entender a diferença do critério fenotípico e do genotípico. O fenótipo está relacionado com as características externas do indivíduo, as características físicas, ou seja, a sua aparência. Já o genótipo está relacionado com as características internas do indivíduo, levando em consideração os seus genes herdados dos pais, seus ancestrais, ou seja, o seu contexto familiar e social como um todo. E aí que está a controvérsia do edital. Pois, ao mesmo tempo que escolhe exclusivamente o critério fenotípico, também exige a autodeclaração conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE. Recebemos relatos de candidatos que se declararam como pardos, mas a comissão de heteroidentificação entendeu que eles não se enquadravam nos critérios fenotípicos. Gente, pensa comigo. A lei de cotas fala que negro é quem se declara como preto ou pardo, mas afinal, quem poderá ser considerado como pardo? Não existe um critério objetivo para isso. Segundo o manual do próprio IBGE, pardo é o mestiço, aquele que tem múltiplas etnias. Existem estudos sociais e históricos que revelam existir mais de 50 tipos de pessoas pardas no país, que inclusive é uma das características mais marcantes do povo e da cultura brasileira. Então, como uma banca pode decidir se você é pardo ou não, utilizando apenas o critério fenotípico, sem levar em consideração o genótipo do indivíduo? Isso é muito complicado. E o curioso é que, diariamente aqui no escritório, nós recebemos contatos de candidatos inaptos na heteroidentificação, mas que em outros concursos foram aptos a concorrer como pretos ou pardos. Ou até mesmo candidatos que possuem documentos oficiais emitidos por órgãos federativos que constam expressamente a condição de negro. E o pior é que o edital tenta blindar desses documentos quando menciona que não serão aceitos documentos pretéritos que comprovam a condição de cotista do candidato. Como assim, gente? Por isso, essa etapa é bastante subjetiva e questionável. Vale a pena sim recorrer administrativamente por meio de um recurso técnico e bem fundamentado. Mas, caso o Sebrasp não volte atrás e indefira o recurso, o Poder Judiciário pode e deve ser acionado para dirimir qualquer excesso e ilegalidade praticada pela banca por meio da Comissão de Heteroidentificação. No processo judicial, poderá ser realizado um pedido liminar para que, se preenchido todos os requisitos, o candidato possa retornar imediatamente às próximas fases do concurso sem precisar aguardar o término do processo.
Procure sempre um advogado especialista em concursos públicos que respira esse assunto, detém de toda a capacidade técnica e não desista do seu sonho. Lembre o quão difícil foi chegar até aqui e não se conforme em ser eliminado diante de uma injustiça. A lei de cotas é importante e possui um contexto social fortíssimo que deve ser respeitado. Meus queridos, conte conosco e caso tenha ficado qualquer dúvida, estamos à inteira disposição para ajudar. Te convido a acessar as nossas redes sociais, curtir e se inscrever no nosso canal do YouTube. Aqui sempre postamos vídeos explicativos sobre várias fases de concursos públicos para ajudar os concurseiros nessa jornada rumo à aprovação e ao sucesso. Um forte abraço e até a próxima, pessoal!